juventude de Cristo, a paz do Senhor, estamos aqui para mais um trimestre no Conectados na Lição. Você pediu e a editora Betel atendeu. Sejam todos bem-vindos para mais um trimestre no Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta para mais um Conectados na Lição para a Juventude de Cristo. E hoje, a nossa lição de número 3 vai trazer o tema Há Tempo para Tudo. E eu já quero começar o nosso Conectados na Lição trazendo uma pergunta para o nosso comentarista da lição, pastor César Rosa de Mello. Seja muito bem-vindo, pastor. Pastor, na visão grega, quais os dois conceitos de tempo? A paz, Tianinha, a paz, Juventude de Cristo. Uma pergunta bastante pertinente. No grego existem duas palavras para tempo. A primeira é cronos, de onde nós encontramos a palavra cronologia. Cronos é o tempo do homem, aquilo que é computado pelo homem. Mas também existe o kairos, que é o tempo de Deus. O tempo que não está limitado ao homem. O tempo que pertence somente a Deus. Em Atos dos Apóstolos temos um versículo que fala desses dois termos. Quando os discípulos perguntam para Jesus sobre o que aconteceria no fim dos tempos e que sinais haveriam disso, e Jesus fala assim, não vos compete saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu pelo próprio poder. Quando você vai olhar no original, aí está justamente as duas expressões gregas, que é kairos e cronos, falando dessas duas palavras sobre o tempo. Então, o tempo ele é um milagre que não se repete. No nosso português, por exemplo, nós temos aí o tempo como passado, presente e futuro. Quando nós vamos olhar isso no idioma grego, o tempo presente é quase inexistente. E a linguagem aqui é muito interessante, porque quando você vai conjugar o verbo grego no presente, não é uma ação como no português, que é eu gravo. Não, é eu estou gravando. E enquanto gravo, o tempo passa. Não é uma ação como no português, que é eu gravo, estanque. Não, é uma ação dinâmica no grego. Então, essa noção de tempo, o tempo passa enquanto eu utilizo. O tempo é utilizado por mim enquanto vivo. Essa é a noção. E por isso que nós precisamos nos firmar a cada dia mais, porque tudo na vida tem consequência. E a maneira como eu utilizo a minha vida, a maneira como eu gasto o meu tempo, a Bíblia diz que Deus vai trazer juízo todas as coisas. Então, eu e você precisamos saber usar o tempo de maneira sábia. O próprio apóstolo Paulo vai usar um verbo que na língua portuguesa é de difícil conjugação, que é o verbo remir. Quando ele vai dizer assim, remindo o tempo, porque os dias são maus. Numa versão mais atual, ele vai dizer, aproveite bem o tempo, porque os dias são maus. Muito bem. Pastor César, como Salomão conceitua o tempo? Esse homem sábio, Salomão, o capítulo 3 de Eclesiastes é considerado o capítulo do tempo. Ele vai dizer que para tudo existe um tempo determinado. E essas expressões que ele usa ali já nos mostra a fragmentação do tempo, no sentido de que existe tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo de abraçar e tempo para afastar-se de abraçar. E esse talvez seja um dos tempos que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia. Nós temos a facilidade, quando nós estamos no nosso momento congregacional, de abraçar nossos irmãos, de cumprimentar, e nós estamos vivendo este momento agora de afastar-se de abraçar. Então, existe um tempo. Então, para Salomão, tudo existe um tempo, tudo existe um ciclo. Existe o ciclo de plantar, existe o ciclo de colher, existe o ciclo de arrancar o que se plantou. E nós precisamos entender este ciclo da nossa existência. Aliado a Eclesiastes, tem um versículo em Provérbios que o próprio Salomão vai dizer assim, aquele que toma posse da sua herança apressadamente, o seu fim não será bom. Ou seja, se eu não obedeço o ciclo, as fases
que é necessário passar, principalmente da minha vida, algo vai ser atropelado. Quando nós olhamos para o desenvolvimento humano, existe a fase, a infância, existe a pré-adolescência, existe a adolescência, né, a juventude, a fase adulta, e cada fase dessa obedece um ciclo, até mesmo quando você vai olhar na questão pedagógica de ensino, aprendizagem, cada fase tem um momento de aprendizagem, né, um momento lúdico, e isso deve ser obedecido. Então Salomão, ele olha o tempo como isso. O tempo é uma dádiva de Deus, mas o tempo tem os seus ciclos e nós precisamos viver cada ciclo trabalhando as esferas do nosso ser, desenvolvendo o nosso caráter e entendendo. Se é o tempo de chorar, esse tempo vai acabar. Se é o tempo de sorrir, vamos sorrir. Se é o tempo de louvar, vamos louvar. Se é o tempo de orar, vamos orar. Vamos entender o tempo de Deus na nossa vida e viver a nossa vida de tal forma que glorifique o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, lembrando a Juventude de Cristo que a editora Betel disponibiliza o PIO, isso, o Programa de Incentivo à Leitura, com textos e curiosidades totalmente gratuito para acrescentar aí nos estudos da sua lição. E hoje nós estamos aqui recebendo a representante da Juventude de Cristo, eu estou falando dela, Diaconisa Juliana Nascimento, seja muito bem-vinda. Juju, o que você trouxe para a gente para o PIO desta semana? Bom, o tema de hoje do PIO é as marcas de Deus na história. Se você quer saber mais sobre esse assunto, acesse o site da editora Betel e faça o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. E eu já quero fazer a pergunta para o nosso comentarista, Pastor César Rosa. A juventude quer saber que relação encontramos entre o tempo e a soberania de Deus. Bem, Juliana e Juventude de Cristo, nós olhamos o tempo e tem um utensílio bastante usado que se chama ampulheta. E a ampulheta é interessante porque quando você coloca para ela marcar o tempo, ali são grãos de areia que vão passando por um filtro até que o tempo se esvai. Do outro lado tem Deus, que é o Senhor do tempo. Um Senhor que habita numa atmosfera atemporal. Um Senhor, um Deus que é eterno. Um Deus que comanda o tempo. Vejamos bem que num dado momento da história, esse Deus fez sol e a lua pararem para dar vitória ao seu povo. É o Deus do tempo. Em outro dado momento, vemos que o relógio volta 15 graus, no momento esse em que a vida de Ezequias é acrescentada. É o Deus, o Senhor do tempo. Deus é soberano. Quando nós falamos de soberania, nós não estamos falando de um Deus que predestina coisas. Não, nós estamos falando com um Deus que tem o controle das coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu e você somos seres livres para viver a nossa vida. Então, de um lado temos o tempo, o Deus do tempo, mas de outro lado tem o ser humano que usa esse tempo. E todos os dias nasce sobre a nossa vida a possibilidade de fazer coisas diferentes, viver coisas novas, porque o tempo é uma dádiva de Deus. Há quem diga que o tempo é um milagre que não se repete. Um grande ensinador, o pastor João Colenda Lemos, chegou a dizer que o tempo é como as águas de uma turbina hidrelétrica, só pode ser usado enquanto passa. Então vamos aproveitar cada instante da nossa vida. Vamos viver intensamente. Mas sabemos, como diz as Sagradas Escrituras, tudo o que fizermos dentro do tempo, Deus nos pedirá conta disso. Que nós venhamos a cada dia mais
olhar para aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E voltando à questão da ampulheta, ninguém de nós sabe quanto tempo ainda falta para a nossa existência se expiar. Mas Deus sabe. Os nossos dias estão nas mãos dele. Os nossos dias estão contados. Por isso, precisamos estar atento à voz dele, para que quando o nosso tempo chegar, quando cumprir o propósito que Deus tem estabelecido para a nossa vida, nós venhamos ouvir a voz dele nos chamar para morar com ele no céu. Que eu e você venhamos entender, querido, Deus nos deu uma dádiva que é o tempo, mas jamais nos esquecemos que ele é o Senhor do tempo. Ele é Senhor do nosso passado. Ele é Senhor do nosso presente. Ele é Senhor do nosso futuro. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais, ele tudo fará. Deus te abençoe. Uau, conectou? Lembrando a Juventude de Cristo que o plantão comercial da Editora Betel está a todo vapor. Você ainda que não adquiriu o livro Subsídio do Trimestre, Eclesiastes, Sabedoria para os Dias Atuais, você pode assim proceder ligando para o nosso plantão e vai receber no conforto da sua casa nesse telefone que está passando na sua tela. Lembrando também que lá na nossa loja virtual você encontra a Bíblia do Culto Jovem. Gente, peça fundamental para a juventude que quer ser edificada na palavra. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas se Deus quiser e assim nos permitir, estaremos de volta na próxima semana para mais um Conectados na Lição. Deus abençoe!